Meus amigos, já estamos aqui na Call Machine com o Pedro. Pedro, muito bem-vindo ao Curso Circuito. Também estou com a minha amiga Inês. Tudo bem, Inês? Como é que tu estás? Tudo bem, e tu? Fantástico. Desejosa de andar à mocada contigo. Eu não, pá, nunca. Pá, eu não sou sou um homem de disciplina, não sou um homem das lutas. Só que começares aqui uma coisa que eu vou mesmo abordar: o facto de teres um nome muito engraçado, o nome alemão Call, porque Call Machine fica mesmo bem. Quando eu pesquisei o teu nome e comecei a pesquisar, pá, é bem interessante porque, tipo, parece estar alinhado para teres o nome de uma academia de ginásio e de luta, porque é um nome mesmo bom. Porque se isto fosse, por exemplo, imagina que te chamavas Jaime Machine, se o teu apelido fosse Jaime, não era tão bom, pá. Mas eu começar. Machine é ótimo. Era bom, pá. Parece uma alcunha de uma aldeia. Olha, eu quero começar por perguntar-te, de uma maneira mais inicial, a Inês conhece muito melhor a tua história, vida e obra. Como é que tu entraste para o mundo das modalidades da luta neste universo? É uma coisa um bocadinho difícil de explicar, porque foi quase Já foi há muito tempo. Era quase uma obsessão de criança por artes marciais que eu não consigo explicar, porque a minha família não tem ligação nenhuma às artes marciais, os meus amigos também não ligavam, mas eu não sei explicar. Foi uma coisa, desde muito novo comecei a ficar vidrado com Bruce Lee e Van Damme e Tartarugas Ninja. Tudo que envolvia pancadaria. Tartarugas Ninja, de facto, porque é um bocadinho essa. Há um aspecto cultural nas artes marciais, porque de facto também há um fascínio. Pelo menos nos anos 90, 2000 havia muito isso. Foi um bocadinho aí que tu foste buscar. Foi. Mas é interessante depois pegares naquilo e começaste a treinar aonde? Qual foi o teu primeiro ginásio, a primeira academia? Comecei a treinar no Sporting. Comecei no Taekwondo, só depois é que fiz a transição aos 16 anos para o kickboxing e depois nunca mais deixei. E no Taekwondo, com que idade é que começaste, mais ou menos? Com 8. Há um sítio onde eu vou, que às vezes estaciono, perto de uma escola de Taekwondo, é muito fofo. Vou dizer, claro, há uma disciplina, mas quando eu vejo para aí 14 miúdos com aqueles pequeninos, parecem assim cotonetes, são pequeninos todos vestidos de branco e estão ali a fazer aquilo. E eu acho que é interessante, pelo menos o que falam pessoas que eu conheço fazem, que é o aspecto da disciplina. Que é um elemento muito importante, ou seja, aquela coisa, porque há sempre aquela ideia que, se calhar no futebol também há isso, mas é um bocadinho um ambiente mais libertino, a ideia da disciplina. Achas que influenciou muito o teu crescimento? Tenho a certeza, eu acho que os meus ensinamentos todos não vêm da escola nem da universidade, vêm muito do desporto. E alguma vez pensaste que isto seria a tua vida? Ou seja, não estou a dizer aos 8 anos quando te inscreves, mas se calhar aos 16, quando fazes a transição mesmo para o kickboxing, alguma vez pensaste que querias profissionalizar isto? Nunca na vida, e para mim era tudo uma surpresa. Por exemplo, eu via pessoas a combater e dizia assim, pá, eu adorava, mas eu nunca vou conseguir. Depois comecei a combater como amador e dizia, epá, os profissionais combatem sem proteções, pá, eu era incapaz de fazer aquilo, adorava, mas era incapaz de fazer aquilo. E foi um bocadinho, eu achava sempre que era impossível, mas fui atingindo algumas etapas e depois comecei a trabalhar em engenharia ambiental e passado um ano e tal, decidi, não é mesmo isto que eu quero, e disse ao meu pai, falei com o meu pai e disse que me queria dedicar full time ao kickboxing. E a reação? O meu pai ficou assim um bocadinho preocupado, porque eu lembro que o meu pai disse, mas achas que isso dá dinheiro? Lembro que foi a pergunta do meu pai e eu fiquei um bocado, o meu pai é um ótimo empresário, eu fiquei um bocadinho apreensivo, mas era o que eu queria e pronto, fui. Só tu, ou seja, tu és praticante, eu agora não quero estar aqui a dizer as coisas mal, tu tens 5 títulos de campeão nacional, 3 de campeão europeu de kickboxing, portanto, e um campeão mundial de K1. Eu vou perguntar aqui porque eu sou muito iliterado nisto, o que é K1? K1 é uma modalidade dentro do kickboxing em que também são permitidos joelhos. Foi onde eu fiz quase toda a minha carreira, foi em K1. Joelhos? Não fazia ideia. Então, tu tens kickboxing, formação... Na cabeça, estás a ver? Joelho na cabeça? Isso não parece... Essa cicatriz, tenho aqui umas cicatrizes. A única maneira que eu imagino joelho na cabeça dar dinheiro é num assalto, mas eu percebo que de facto... Mas eu percebo isso. Se tu tiveste taekwondo, deixa-me só... Tiveste taekwondo, tu consegues dizer mais ou menos as artes que praticaste, um bocadinho a diferença, assim de uma maneira muito grosseira, se calhar a diferença principal de diferentes artes marciais que tu praticaste? E que existem no geral, se calhar, para contextualizar. Eu acho que era muito a parte do taekwondo, quando eu comecei, era muito os combates, era cada vez que tocava, parava. E eu queria uma coisa um bocadinho mais real e foi por isso que surgiu
o kickboxing, foi um bocadinho por causa disso, foi os americanos a tentarem pegar nas artes orientais, mas a tentar tornar uma coisa mais espetacular e mais parecido com uma luta real. E é um bocadinho essa diferença, ou seja, o combate é todo corrido, não há paragens e até tem o ringue que é para uma pessoa não fugir. É que isso é assustador. Eu pergunto eu falei há pouco da parte da disciplina, como é que malta que faz isto profissionalmente e também a nível federado, como é que é lidar com, porque imagina, nós vamos chegar aqui, não é? Eu imagino o cenário, andar à porrada com alguém, basicamente, tu nunca achas que nunca escala, ou seja, vocês conseguem sempre criar aquela divisão do profissionalismo de isto é só dentro do ringue, fora do ringue, nunca há um nível que, porque parece sempre fácil, quando eu olho, parece sempre que é fácil aquilo dar porcaria, percebes o que eu estou a dizer? É óbvio que acontece, mas acontece muito pouco. Eu acho que há mesmo muito respeito nestas modalidades. Acontece em todas as modalidades, nós vemos isso no futebol e vimos isso agora também no Mundial, portanto isso acontece ao mais alto nível noutras modalidades que não são de combate. Sim, mas eu até vejo pior, eu vou jogar a bola com os meus amigos e toda a gente se chateia e quase que parece que querem andar à pancada todos uns com os outros. E aqui não, acho que é uma coisa muito nobre, e mesmo os meus adversários com quem eu combati, depois são meus amigos hoje em dia, e depois de combater às vezes íamos dar uma volta juntos, ou seja, sempre houve conseguimos separar muito bem as coisas. Isso é bem interessante, essa ideia da separação, de andar, porque é engraçado andarem à porrada e depois irem, sei lá, para uma noite de karaoke. Desde que seja, eu sempre fiquei amigo dos meus adversários desde que jogassem limpo. Se alguém não jogasse limpo, com golpes ilegais, isso era mais difícil para mim a seguir ter uma boa ligação com a pessoa. Mas mesmo que perca, se jogar limpo. Claro, porque é importante sempre passar a mensagem lá para casa que isto tem regras, não é? Sim. E os árbitros estão sempre a proteger os atletas e, portanto, é uma boa modalidade para qualquer pessoa, certo? Sim, é muito mais controlado do que as pessoas acham. E não é preciso, agora faço aqui uma pergunta, se calhar mais pelo meu lado pessoal, é preciso ser uma pessoa forte? Não é necessariamente. Mas atenção, por isso é aquele falso magro que é tipo. Eu e o Pedro pesamos o mesmo. Então, mas por exemplo, vocês têm categorias de peso ou não? Sim. Graças a Deus, ok, já percebi. Eu pergunto-te, quando tu começaste a fazer, quando é que tu percebeste que. Ou seja, quando é que começaste a entrar em competições? Porque começaste a treinar, como é que foi esta transição para o nível competitivo? Foi muito rápido, mandaram-me aos lobos muito cedo. Passado 6 meses de estar no kickboxing do Sporting, perguntaram logo se eu queria ir competir. Eu achava que não estava preparado, mas fui. Mas fui, e a partir daí nunca mais parei. E foste e fizeste sucesso. E qual é que é o teu nome de guerra? Diz lá. Esparguete assassino. Esparguete assassino. Epá, olha, eu estou a falar a sério, eu joguei básico, a minha alcunha era esparguete voadora. Isso é bem engraçado. Muito bom. É muito giro, porque como eu era magro, mas saltava bem para a altura, a pessoa achava que eu não saltava e saltava bem, pá. Olha que fascinante, pá. Malta, isto não é um programa de culinária, atenção, mas nós já vamos voltar para continuar a falar aqui com o Pedro, portanto fiquem aí desse lado. E continuamos aqui a conversa com o Esparguete Assassino, é verdade, sim senhora. Falar um bocadinho desta academia, isto começou em 2015, entretanto já foi expandido depois. Falar um bocadinho como é que surgiu, foi um bocadinho o passo que tu deste na profissionalização, como é que surgiu tudo isto? Eu era atleta no Sporting, depois comecei também a trabalhar como treinador adjunto e aquilo estava muito virado para a competição. Estava muito virado para a competição e eu sentia que estavam lá a treinar 30, eram se calhar 30 atletas inacreditáveis, muito bons, mas eu levava lá amigos para treinar que levavam um bocado assim umas sovas e nunca mais apareciam. E eu vi uma oportunidade de negócio que era, este desporto tem imensos benefícios. E nem toda a gente quer combater. Exatamente, a nível físico, a nível psicológico, e como eu costumo dizer, cada pessoa tem a sua montanha. Uma pessoa pode vir só numa onda fitness, se quer combater tem que ter outro tipo de treino, mas foi essa oportunidade de negócio que eu vi. Boa, e então sais do Sporting e o que é que acontece? Saio do Sporting, começo com os amigos a montar o business plan para cumprir aí o meu sonho. Percebi o que é que eu queria em termos de espaço, e a minha ideia era que era uma academia bem localizada, com boas condições, em que qualquer pessoa pudesse experimentar os desportos de combate num ambiente familiar e seguro, uma pessoa soubesse que não se ia magoar.
E foi o que eu fiz, e passado uns anos também tive que arranjar alguns sócios investidores, consegui arranjar o dinheiro que precisava para o investimento e pronto, depois abri a Academia Call Machine. Atualmente vocês têm que modalidades? Nós temos kickbox, temos boxe, temos Muay Thai, temos Call Machine Angels, que é só para raparigas, temos o Kids também. Eu tenho esta pergunta que é, vocês como é que é o vosso nível, ou seja, público, entre aspas, as pessoas que vêm aqui, porque eu acho que cada vez vemos mais, eu às vezes noto no meu Instagram que vejo pessoas que eu à partida não imaginava a lutar, e é engraçado ver a diversidade de pessoas que se interessam por esta arte. Vocês são, é muito diverso o vosso público? É, acho que sim, acho que temos de todo o tipo de Que idade tipo tem o atleta mais novo e o atleta mais mais adulto. novo tem 6 e mais adulto tem 70 e tal. 70 e tal? E é uma máquina. A sério, é que E eu tenho é uma grande máquina. Eu aos 50 não me mês tenho a certeza, porque é engraçado ver isso, porque eu estava a perguntar, até porque eu há uns tempos vi uma história de uma mãe de uma amiga minha, por acaso eu sigo, peço desculpa, eu sigo a mãe de uma amiga minha, só que sou um bocado mal, pá, e ela estava a fazer, acho que era kickboxing, treinar, eu pensei, esta pessoa... Era aqui? Não era aqui, não era aqui. Devia. A Dona Laura, não imaginava ela de repente a fazer esse universo, mas achas que as pessoas ficam muito surpreendidas quando começam aqui, vão um bocadinho se calhar ao desconhecido? Sim, ao princípio, agora já não tanto, mas ao princípio as pessoas vinham para uma academia de esportes de combate um bocadinho receosas, e era uma mensagem que eu também passava à minha equipa, que era que tínhamos que ser muito friendly a receber as pessoas, porque as pessoas vinham sempre um bocadinho a medo. Hoje em dia isso já não acontece. Até porque temos várias figuras públicas, inclusive sim. colegas nossas que treinam aqui, e elas também ajudam muito nesse processo, sentes isso? É verdade, sim. A desmistificar um bocadinho que no fundo isto é para toda a gente e que não se vão magoar e que ninguém vai partir narizes aqui. Sim, é verdade. Atenção, por acaso eu tenho medo disso, que eu já parti o nariz uma vez a jogar básica, estava sempre esse receio. Mas os esportes de grupo, as modalidades de grupo são muito mais violentas. Eu percebo a ideia, é verdade, sim senhor, eu concordo. E estás a falar de figuras públicas, por acaso acho que uma figura, se calhar recentemente, que a nível do panorama nacional começou a trazer atenção, até pelo menos é curioso, o Ricardo Pereira, que ele também, eu acho que ele entretanto já fez... Pensava que ias falar da Inês Abrantes. A Inês Abrantes, essa figura também, ícone no humor nacional, é engraçado ver, achas que, ou seja... Vocês, quando tu começaste a criar a Academia em 2015, já sabias, porque passado vários anos parece que há cada vez mais pessoas interessadas. Estavas consciente que ia haver esta evolução conjunta? Não, é sempre um tiro no escuro, mas as coisas foram acontecendo. Eu lembro-me, eu quando comecei a montar o meu plano para abrir uma academia, disseram-me que havia uma academia que tinha 100 e tal atletas de kickboxing. E eu disse, isso é impossível. É impossível ter 100 e tal atletas, e hoje em dia temos 650 alunos aqui. Como é que é a gestão toda de Entretanto, vocês transitaram do espaço mais pequeno para este espaço onde estamos aqui agora, que é gigante e super cheio de condições. Como é que é gerir 600 pessoas que passam por aqui ativamente a treinar? Por incrível que pareça, tanto fluxo? Por incrível que pareça, esta academia dá-me muito menos trabalho do que a anterior. Porque estou rodeado de uma grande equipa, as coisas estão muito bem oleadas, a equipa está muito motivada, estamos todos muito alinhados e as coisas parece que acontecem muito naturalmente, e fizemos uma transição para um espaço 4 vezes maior, e foi uma coisa que para nós foi um processo complicado, com as coisas na Câmara, com tudo isso, com as obras, é um processo complicado, mas para os nossos sócios foi uma coisa super suave, nem deram por isso. Isso é que é importante, por dentro podemos estar todos em guerra, mas por fora o está tudo tranquilo. A confusão no backstage do palco está tudo bem, eu percebo isso. Vocês têm vários atletas, 650, é mesmo, é muita gente para andar à porrada, assim, desta maneira grosseira a dizer. Vocês tiveram algum atleta, qualquer género, que eventualmente entrou e começou a competir, ou seja, vocês tiveram alguma pessoa que veio aqui se calhar um bocadinho mais a título recreativo e de repente já faz competição? Centenas. Isso é... Sim, mas muitos mesmo. Isso é bom também, ou seja, deixa-vos também, eu acho que há esse efeito tribal quase de terem esse orgulho de estar a formar atletas que depois vão competir. Sim, temos aqui também miúdos de competição, que os pais também treinam cá e treinam cá a família toda, e eles são muito gratos porque notam que isto ajudou muito a crescer, deu-lhes mais disciplina, tornou-os mais destemidos, mais focados, e são muito gratos por causa disso. Olha, e tenho aqui uma pergunta que sou suspeita, mas como é que é ser mulher e praticar um desporto de combate? O que é que tu sentes que podes
passar ao público feminino que se calhar está mais a pensar que isto é mais um desporto para homens e não é tanto para mim? Eu acho que o que eu noto muito nas mulheres que treinam na academia é que, muito para além da parte física, encontram aqui quase parece um equilíbrio emocional. Precisam muito de vir cá para libertar um bocadinho o stress e este bater nos plastrons. O nosso tipo de treino é uma coisa que dá muita confiança e eu acho que é muito bom para a saúde mental, que é um tema cada vez mais atual. Sim, eu acho que eu percebo isso. O empoderamento, no fundo, é isso. Exatamente. Que eu sinto quando pratico também. Sim, eu por acaso também procuro algum empoderamento na minha vida. Mas eu acho que é curioso porque o facto disto ser, porque falaste há pouco dos novos praticantes, às vezes, por exemplo, eu tenho dificuldade, às vezes, em levar amigos meus, ou eu próprio ir com um amigo a um jogo de futebol, por exemplo, em que eu saio lá de rastros, porque já não jogo, já não pratico desporto. Não há 50 anos. Há 50 anos. Depois é desafiante de trazeres um amigo e convidá-lo para. Não, ou seja, quando eles chegam aqui, por exemplo, não é logo. Não é uma coisa gradual. Há pessoas que treinam cá durante anos e nunca fizeram combate porque não querem, gosta, não têm esse interesse. Há muita gente mesmo. E é uma coisa gradual. Mesmo que uma pessoa chegue cá, nunca treinou e quer fazer já combate, nós não deixamos, porque a pessoa não está preparada, não é? Não sabe o. Mais difícil do que o atacar é o defender, não é? O defender leva muito tempo a uma pessoa saber se defender e pronto, é um processo gradual. Claro. Mas também não acontece muita gente chegar aqui sem saber e querer andar a Bora, vamos lá, tragam mais pesado. Não, mas vocês falaste do aspecto tragam aquele que morde as orelhas. Aí é bem, pá, o Mike Tyson da Call Machine. Vocês falaste há pouco de defender, por exemplo, eu tenho a ideia de uma perspectiva muito ignorante da minha parte, por exemplo, há muito jogo de pés, não é? E de cintura. Opa, pronto, é isso. Eu ia perguntar, eu tenho essa teoria, eu acho que as pessoas que fazem artes marciais dançam melhor. Tu achas que isso é um mito ou é verdade? Porque tem muito jogo de pés. Vão ao Instagram do Pedro, por favor, ver os vídeos dele a dançar. Tenho, acompanha. Eu gostava de passar aqui só. A sério? Eu acho que sou melhor dançarino do que lutador, sinceramente. Sim, tu só foste campeão nacional por acaso na luta porque quiseste. Na dança és um homem das ruas. Campeão nacional de rumba também, ou assim. Ou tchá, qualquer coisa. Olha, eu ia dizer nós, porque eu já sinto que no fundo quase que a Call Machine é um bocadinho minha também. Vocês têm também eventos corporativos. Temos. Quem está lá em casa e tiver uma empresa e quiser fazer, por exemplo, uma ação team building, no que é que consiste? Sim, cada vez mais temos empresas a procurar a Call Machine e nós temos aqui dois modelos. Temos um em que é de palestras, em que eu conto um bocadinho, uma palestra motivacional em que eu conto um bocadinho a minha história e faço um bocadinho o paralelismo entre a minha história e a empresa para quem estou a dar a formação. E há outra que envolve também a parte de treino, em que vem cá a equipa toda, vem cá a empresa e tem uma experiência do que é um dia na Call Machine ou um dia de treino de kickboxing e é muito divertido e as pessoas adoram. Eu acho isso incrível porque de facto eu já trabalhei no mundo empresarial, eu também fui engenheiro em tempos e era engenheiro industrial. E eu percebo perfeitamente que de repente deve ser fantástico tu poderes pegar numa equipa qualquer de uma empresa e poderem ir fazer este tipo de desporto. Porque poderes bater no teu chefe, deve ser. Poderes dar um murro ao Luís da contabilidade, deve ser algo catarticamente. Desculpe, foi sem querer, isto é team building. Mas pronto, olha, por falar em team building, eu e o Ricardo, o meu querido colega, vamos andar à bulha daqui a bocado, não é? Pedro, permites que isto aconteça? Claro que sim. Mas só sou eu a bater. Eu sou muito frágil, atenção, Inês. As regras são estas, sou eu a bater-te. Ok, é unidirecional. Eu sei que tenho este ar de machão a latino, mas tem calma aí, pá. Mas antes disso, eu sei que vocês estão excitadíssimos por ver isto a acontecer, mas antes disso vamos ter mais um convidado e já voltamos. Pedro, muito obrigada por ter estado aqui connosco, pela paciência de aturares principalmente o Ricardo, como é óbvio. E pronto, e vamos à luta. Vamos a isso. Vamos à luta. A glória à luta. Às orelhas, Ricardo. Eu estou com medo agora.